não vamos entrar em muitos detalhes, porque ainda estamos numa fase muito inicial, mas falamos aqui, quais são as etapas de um processo de migração. Quando tanto a fundação quanto seus patrocinadores entendem a necessidade e a oportunidade de oferecer um novo tipo de plano para os seus participantes, quais são as etapas do processo que nós percorremos? Temos uma etapa de modelagem das regras de migração, ou seja, aquele momento em que são discutidos as especificidades de cada plano e o que esse processo de migração irá contemplar, os benefícios, as propostas, as obrigações, né, os deveres, os direitos. Depois de modelado, né, essas regras da migração, a segunda etapa é a aprovação pelos órgãos de governança, então passa pelos órgãos de governança, né, pelas instâncias de governança da ELOS, pelo Conselho Deliberativo, pela patrocinadora, seus conselhos de administração e pelo SEST, que é o órgão ligado ao Ministério, né, ao governo, que trata sobre as empresas estatais, aquelas que no mercado, né, no fundo de pensão, estão ligadas à Lei Complementar 108. Depois dessa aprovação, a gente faz uma aprovação pelo órgão regulador, então a Previ, que hoje é o órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar. Então, aprovado, né, essa migração, esse processo de migração nas regras que foram estabelecidas, temos a divulgação dos valores da reserva de migração e as opções disponíveis e individuais de cada participante, com o auxílio de simuladores, de ferramentas que auxiliarão no processo de tomada de decisão. E então, inicia-se o período de opção. Ele é um período que ele dura aí de 60 a 120 dias, depende do processo como ele foi construído, para então a data da efetiva migração, nesses valores devidamente atualizados, e então uma nova vida num novo plano. Estamos nesse momento no processo, na etapa de modelagem das regras de migração. A gente conta com uma consultoria especializada que está dando suporte para começarmos a desenhar. Não existe ainda, existe um cronograma previsto, uma intenção de construção, e que essas etapas, né, até entre a primeira e a segunda etapa, sejam concluídas no início do ano que vem, ali no final, talvez, do segundo trimestre, mas isso é um planejamento, nós ainda não temos todos os elementos, né, disponíveis para podermos divulgar as datas, mas assim que o processo for sendo evoluído, né, assim que a gente consiga ultrapassar algumas barreiras e entendimentos e alinhamentos, nós divulgaremos aos senhores todo o andamento do processo. Isso vai ser amplamente divulgado pelos nossos canais de atendimento com todas as etapas. É um processo transparente, o próprio desenho do processo pela autarquia, né, pela Previc, ele prevê essa transparência, então os senhores serão amplamente comunicados a cada fase que evoluirmos. Então, acho que a intenção era passar um pouco, mostrar aqui as etapas, né, o passo a passo das etapas do processo de migração, indicarmos aonde estamos, e aí, ao fim da nossa live, ao fim da apresentação do Rogério, eu fico à disposição, caso ainda tenha alguma dúvida. Ô, Mariana, só rapidamente, só para deixar bem claro, que essa migração não se estende ao plano BD-Eng, né? Exatamente, perfeito, Roberto. Esse plano ele está sendo desenhado, né, como eu falei inicialmente, sobre BD Eletrosul e BD CGTE. E CD, né? Eletrosul, isso, BD e CD Eletrosul e BD CGTE, exatamente. Obrigada, Mariana. Agora, então, passo a palavra para o Rogério Pazin, nosso gerente de investimentos. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Quero, a pedido da Vivi, avisá-los que essa apresentação está sendo gravada e vai estar disponibilizada no site da Fundação Elos, no nosso canal do YouTube. Então, tudo que está sendo dito aqui
Vocês podem revisitar lá a apresentação, não há necessidade também, às vezes, de tomar nota, porque vocês terão acesso a todo o conteúdo. Antes de começar a minha fala, eu quero compartilhar com vocês, então, a apresentação de investimentos. Eu vou ficar um pouco de lado aqui para a câmera, por conta do meu monitor, tá? Eu não estou vendo mais vocês, só vejo só minha tela da apresentação. Então, conforme a dinâmica aqui da nossa live, as dúvidas depois a gente vai esclarecendo. Vivian, está no modo apresentação? Então, vamos lá. Bom, o ano, né, vai se encaminhando aí para o fechamento, né, o ano 2021. Ele vai se encerrando de uma maneira bem diferente do que começou. Então, a gente tinha, no início do ano, perspectivas bem positivas para tanto o cenário mundial, né, cenário externo, quanto o cenário doméstico. E o cenário doméstico está tendo alguns outros desdobramentos que vem impactando os ativos, o desempenho dos ativos de investimento. Então, a gente tinha cenário positivo tanto para juro baixo, né, expectativa de elevação da taxa Selic, não no patamar que se encontra hoje, inflação dentro da banda, né, hoje a gente tem uma inflação acima da meta, isso não era o cenário desenhado lá atrás. No mundo, a princípio, tudo ocorre dentro de conformidade, um ou outro evento, né? Quando a gente vai olhando, especificamente setembro e outubro, o cenário externo deu uma deteriorada e o cenário doméstico também. Então, quais foram os fatores que influenciaram o desempenho dos investimentos no mercado doméstico? Então, quando a gente começa a falar sobre Estados Unidos, a gente teve o ano inteiro discutindo o tal do tapering. O que é isso? Nada mais é do que a retirada de estímulos financeiros por parte do Banco Central americano. Então, ele injeta uma quantidade imensa de dinheiro na economia, né, para não deixar entrar em recessão por conta da Covid. E à medida que vai passando o tempo, o Banco Central monitora o desempenho da sua economia, vê que alguns indicadores estão dentro da normalidade, ele vai diminuindo essa injeção de recursos no mercado. Isso vem acontecendo de forma gradual dentro das expectativas dos agentes econômicos. Os juros nos Estados Unidos sempre vem à pauta sobre se o Banco Central vai ter que elevar juros para conter a inflação, também nos Estados Unidos. A gente tem um cenário de inflação global. Essa inflação ela é causada basicamente por conta da falta de insumos de matérias-primas para a produção de bens. Por exemplo, a gente teve montadoras diminuindo ou paralisando a produção por falta de chips eletrônicos, a própria Apple tendo dificuldade na produção dos seus iPhones por conta também de chips, de processadores. Então, é uma inflação de ausência de insumos, onde as indústrias retraíram a sua produção por conta da pandemia e estão retomando. Então, é um processo transitório, essa pressão inflacionária global, porém, os agentes econômicos olham, uma vez que os Estados Unidos eleva a sua taxa básica de juros, há uma realocação de ativos, tanto a nível global, né, há um fluxo maior para os Estados Unidos, e isso mexe um pouco com o cenário de investimentos. Porém, nos Estados Unidos, esses 3 pontos que a gente está colocando aqui, tapering, juros e inflação, vem dentro das expectativas de mercado. Um fato que apareceu, que deu uma mexida geral no ambiente de investimentos, foi o que aconteceu na China, com 2 incorporadoras, né, essa Evergrande e uma chamada Fantasia. Hoje teve outra. O primeiro evento foi Evergrande, com uma postergação em um pagamento de juros da sua dívida. Ela quitou
uma parcela essa semana, porém os riscos ainda estão no radar, né? E lembrando, tudo isso aconteceu no decorrer dos últimos meses. Então, isso também trouxe mais um ingrediente aí nos desafios de investimento. Fantasia é uma outra incorporadora menor e hoje tem mais uma outra. São alguns receios por parte dos investidores, porque eles não sabem o tamanho do problema, e o receio é até que ponto um calote dessas empresas podem afetar balanços de bancos por conta de empréstimos. E aí, trazendo para o mercado doméstico, aí a gente já tem uma situação um pouco mais delicada. Então, a gente volta novamente à pauta de inflação, a gente vê que a inflação ela é um fenômeno global, mas no Brasil ela está mais acentuada. Então, nós temos o IPCA, por exemplo, dos últimos 12 meses fechando com 2 dígitos. Para conter a inflação, o Banco Central tem que aumentar juros. Então, a Selic tem uma tendência de alta. Selic subindo mexe com expectativas de retorno de renda variável. No curto prazo, traz retornos negativos, porque há uma migração do recurso financeiro de renda variável para a renda fixa, que são ativos de menor risco. E aí, o grande ingrediente que se somou ao mercado, ao ambiente doméstico, foi, na semana passada, o risco fiscal. Então, o mercado tem observado o ambiente fiscal com uma probabilidade de um aumento de endividamento público que vai levar ao quê? A necessidade do Banco Central ter que aumentar ainda mais a taxa Selic para conter a inflação. Então, todo esse ambiente do cenário global somado ao cenário doméstico trouxe enormes desafios para a gestão de investimentos, tanto da Elos quanto de qualquer outra entidade, como também nos investimentos de vocês aí na pessoa física. Então, esse é o cenário global. Quando a gente olha aqui especificamente alguns indicadores de mercado, eu queria colocar isso daqui, né? O IMAB, que é a média de retorno das NTNs. Por que o IMAB? Porque boa parte, ou a maioria dos investimentos dos nossos planos de benefícios estão alocados em NTNs, que pagam a variação da inflação, o IPCA, mais uma taxa de juros. E o IRFM, que também é a média dos títulos públicos federais, só que aqui são os pré-fixados, LTN e NTNF. Quando a gente olha, então, o IMAB, isso aqui é o gráfico dos últimos 12 meses, a gente vê que a linha amarela, que é o IMAB, apresenta desvalorização, seguido da linha verde, que é o índice dos pré-fixados, também é desvalorização. Por que isso? Porque a taxa de juros dos títulos públicos estão subindo. A gente tinha, no início do ano, um título de IPCA pagando IPCA mais 3,5%, hoje esse título está pagando IPCA mais 5%. Né? Quem for investir hoje, investe em condições melhores, né? Tem uma taxa de juros mais atrativa. Mas quem estava investido no passado com 3,5%, com 4,5%, está sofrendo essa variação. E quando a gente olha o desempenho anual, ambos estão negativos abaixo de 4%. E aqui eu quero só ilustrar novamente o retrato dessa curva de juros. Então, na tabela do lado esquerdo, foi a curva de juros que foi apresentado na live de agosto. Então, a gente tinha, por exemplo, uma NTNB com vencimento em 2055, que estava pagando 4,5%, e ela, em dezembro de 2020, estava abaixo dos 4%, abaixo dos 3%, desculpa, estava na casa dos 3,5%, ela estava em agosto 4,5%. E no dia 22 de outubro, esse mesmo papel já está com 5,45%. Então, a gente vê um deslocamento da curva de juros
aumentando os prêmios. Então, tudo que estava na casa dos 4%, hoje já está acima de 5%. E a mesma coisa, o juro futuro. A gente pega o juro mais longo, por exemplo, que estava 9,45%, já está em 2 dígitos, 12%. Então, o ambiente econômico teve uma brusca alteração, com um aumento bem sensível em toda a curva de juros, seja a curva de DI, ou seja, a curva de IPCA, para conter um cenário de inflação que a gente falou no início. Então, os agentes econômicos estão olhando um cenário bem desafiador para o futuro de 2022 até meados de 2023. E aqui, falando especificamente, né, a gente olhou o cenário global, a gente trouxe desempenho de alguns indicadores financeiros, principalmente NTN pré-fixada. E o que isso impacta nos nossos planos? A atribuição de performance. Então, a barrinha verde é ganho, barrinha vermelha é perda e barrinha azul é o resultado entre retornos positivos menos retornos negativos. A gente observa no plano ENGE, por exemplo, que o IMAB, que são as NTNs, com um retorno de 8,77, também no BD Eletrosul 6,36, e quando a gente olha os perfis A1 e A2, o A1 0,45 e o A2 0,49. Por que essa diferença? Se a gente voltar na live de agosto, eu expliquei que as diferenças dos perfis B1, B2, B3 e dos planos BDs ENGE e Eletrosul é por conta de diferença de precificação. Então, os planos BDs e os perfis Bs estão marcados na curva, enquanto os perfis A1 e A2 dos aposentados no plano CD estão marcados a mercado. Por isso, temos essa diferença. E aí a gente olha fundo de renda fixa e renda variável como detrator de rentabilidade na barrinha vermelha. Então, a gente teve fundo de renda fixa, eles são 100% marcados a mercado. Então, com a abertura da taxa de juros, dentro deles tem títulos pré-fixados e tem NTNB, isso tirou o valor desses fundos, por isso que eles estão com retorno negativo. E a renda variável, a nossa bolsa aí acumula perdas da ordem de 10% no ano. Então, isso contribuiu negativamente para o desempenho de todos os planos administrados pela Elos. Quando a gente olha os segmentos estruturados, que são os fundos multimercados e um ou outro FIP, bem dizer, ficou tudo no 0 a 0, imóveis também, 0 a 0, deve ter uma variação agora em meados de dezembro, a gente já está no processo de reavaliação imobiliária, e o segmento de empréstimos aí agregando também aí por volta de 0,30. Então, quando a gente vê a performance dos planos, as NTNs marcadas na curva, elas sempre vão, né, porque a gente tem taxa boa, compramos NTNs com taxas atrativas. Quando está na curva, ela sempre vai dar positivo, porém, a NTN que está marcada a mercado, principalmente no perfil A1 e A2, elas estão contribuindo aí, ou seja, estão contribuindo menos, não está negativo, mas estão contribuindo menos que a dos planos BDs marcados na curva. E o BPDS é um subplano dentro do CD que foi facultado lá a migração dos participantes quando da implantação do plano CD, só tem NTNB, não tem renda variável, é um plano que a sua gestão ela tá totalmente, do ativo está totalmente casada com passivo, então quase 10% só de retorno também de NTN marcada na curva e uma rentabilidade de quase 10% nominal. E aqui é o desempenho em si, então a gente vê que os planos BDs, né, nenhum deles está batendo meta atuarial, a gente olha aí meta atuarial na casa de 12%, deve fechar na casa de 14%, 15%, e a gente está com um resultado bem aquém disso. Sendo bem realista para vocês, eu acho que vai ser bem difícil bater meta atuarial com inflação de 2 dígitos, mais juro real na casa de 5%, 5,5%, um desafio muito grande, e o cenário
as expectativas não são positivas. Então, acho que meta atuarial vai ser se bater, vai ser uma surpresa muito positiva. O plano Elusprev CGT é um plano novo, que entrou em operação em meados de maio. Ele está negativo porque ele tem toda a sua renda fixa marcada a mercado, basicamente NTNB. E falando do plano CD, a gente está ali perfil A1 com 1,98, o A2 está 0 e os Bs na casa de 4, 3 e 3,22. Então, o B1 é o melhor, porque tem a menor exposição à renda variável, enquanto o B3 hoje apresenta o pior retorno dentro dos perfis dos ativos por conta da alta exposição em bolsa. E os indicadores financeiros, como eu falei no início, né, a gente tem INPC e IPCA dos últimos 12 meses na casa dos 10%. Selic aí, mesmo com toda a alta de juros que a gente está observando pelo Banco Central, ainda está em 3% nominal. Hoje deve subir aí a aposta de mercado no mínimo 1,25%. Então, a gente teve, esse daqui é o desempenho, impactado pelo nosso ambiente doméstico, basicamente por toda essa subida de juros e pelo desempenho negativo da Bolsa. E aqui são as expectativas do mercado, né? Então, a gente olha aqui, vou olhar a tabela da direita, o relatório Focus. Em dezembro de 2020, a gente tinha uma expectativa, né? O mercado financeiro, a mediana lá dos bancos, que divulgam as suas projeções para o Banco Central, essa mediana estava em 3,32. O último Focus, de outubro de 21, foi para 8,96. A Selic, que era de 3% nominal, foi para 8,75. O PIB de 3,40 teve um aumento de 4,97 e a dívida permanece, né, a dívida líquida do Estado brasileiro permanece aí na casa dos 60%. Isso é o Focus. Mas quando a gente olha o valor econômico na edição de hoje, aqui tem uma relação de diversas instituições financeiras, elas deram as suas projeções para a taxa Selic. Então, a gente vê algumas aí com 8,25, chegando a 9,25 para dezembro 21, acima do que o Focus estima. E já quando a gente olha para um ambiente de 2022, todas elas falam em Selic na casa dos 12%. O que significa isso? Significa dizer que quem estiver no perfil A1, e A1 principalmente, tem 66% dos títulos em LFTs, vai ser beneficiado por esse aumento de juros. A2 apropria um pouquinho disso e os Bs em menos intensidade. E o impacto disso na renda variável pode trazer algum impacto, sim, mas a gente vê uma depreciação tão grande na Bolsa, que ela acaba sendo a pior do mundo. De repente, as expectativas dessa subida da taxa Selic já esteja no preço e a gente tem uma surpresa positiva na renda variável. Pegando todo o ambiente, né, um resumo do que a gente está enxergando para o cenário de investimento, a gente enxerga um horizonte ainda de incertezas, não por conta de taxa Selic ou inflação. Acho que a leitura do mercado é que o Banco Central vai fazer a sua parte, subindo os juros para controlar a inflação, mas a gente tem um outro lado de incertezas que, em relação ao gasto público, lembrando, né, que o ano que vem nós teremos eleição, e anos de eleição a gente tem sempre um anseio para se gastar mais, né? Se gastando mais, consequentemente, aumenta-se a dívida pública e a necessidade de o Banco Central fazer um esforço maior em conter esse endividamento que gera inflação, para trazer a inflação para o centro da meta. Então, em 2022, a gente ainda permanece com um ambiente de incertezas por conta do ingrediente adicional, que é as eleições.
Eu quis ser bem breve aqui na apresentação para deixar espaço para nós tirarmos dúvidas. Então, gente, eu agradeço aí o tempo de vocês e estamos à disposição. Obrigado.